Olá, boa noite. Estamos começando aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. O assunto de hoje, o tema, é muito importante. Vamos falar sobre transporte público. E claro, você é nosso convidado especial. Até já. Olá, boa noite. Este é o programa Câmara Cidadã. Seja bem-vindo aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Como eu disse na abertura do programa, o tema de hoje é muito importante. Vamos discutir e falar sobre transporte público. Nas últimas décadas, a frota de veículos no país aumentou e segue crescendo a cada ano. As grandes cidades apostam no transporte público de qualidade para resolver tal problema. Recebemos hoje, pela primeira vez, no novo estúdio do Câmara Cidadã, o vereador Fábio Flor e também o empresário, diretor da Expressul, Evandro Luiz. Primeiramente, cumprimentar o nobre vereador Fábio. Tudo bem, vereador? Boa noite, Luciano. Tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Empresário, diretor da Expressul, Evandro, seja bem-vindo ao Câmara Cidadã pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, obrigado, boa noite. É uma honra receber esse convite. Cumprimento o vereador Fábio Flor, os demais telespectadores e todos os vereadores do município. Muito bem. Recentemente, 3 prefeitos da região, Itajaí, Balneário Camboriú e Camboriú, assinaram o projeto para implantar o transporte coletivo público integrado. E esse assunto já está dando o que falar nesses 3 municípios. No decorrer do programa a gente vai poder esclarecer, né, vereador, se as 3 cidades de fato estarão realmente integradas. Vereador Fábio Flor, quando de fato realmente o senhor despertou para esse assunto? A verdade é que esse é um tema antigo, Luciano, já há pelo menos 2 décadas a região, lideranças, a comunidade em geral vem debatendo a importância de nós termos um transporte coletivo com maior qualidade, mais eficiente e com uma integração entre as cidades da nossa região. Sempre focado em esperar vencer as concessões, fazer um consórcio entre os municípios, fazer um único processo licitatório. Isso é o que veio se debatendo ao longo desses 20 anos. É algo que sempre encontrou muitas dificuldades políticas, dificuldades para fazer com que esse sonho se concretizasse. O que nós fizemos foi propor, então, uma lei que foi já aprovada no município de Balneário Camboriú, já foi aprovada em Camboriú e Itajaí, sancionada por todos os prefeitos dessas cidades, mudando o foco. Ao invés de esperarmos vencer as concessões para fazer o processo, que isso talvez aconteceria lá em 2030, nós mudamos o foco para já aproveitar as concessões existentes. Então apresentamos o projeto de lei, fizemos reuniões públicas, conversamos com as empresas e elas então entenderam a proposta, avalizaram a proposta, que é o que então vai acabar, não tenho dúvida, por viabilizar no ano que vem, não tenho dúvidas disso, já para o primeiro semestre do ano que vem, a integração do transporte coletivo da nossa região, especialmente entre Balneário Camboriú e Itajaí, onde está um pouco mais avançado. Senhor Evandro Luiz, é uma boa proposta? Eu sempre vislumbrei que o transporte coletivo vai passar pela integração. É o futuro do transporte, tendo em vista a quantidade de automóveis que estão no mercado hoje. Essa proposta do vereador Fábio Flor, com os vereadores de Itajaí e os prefeitos de Itajaí e Balneário Camboriú, realmente deu um avanço. E acho que vai passar o mais breve possível por essa etapa que nós estamos desenvolvendo agora e efetivamente tornar-se uma realidade em meados do ano que vem, no máximo. Muito bem. Então vamos à primeira pergunta da comunidade, vereador. Vereador, como funciona na prática o projeto? Vereador, uma pergunta bem interessante. Fique à vontade para respondê-la. Na prática, o projeto vai se viabilizar através da construção de terminais de integração. Então, só para você ter uma ideia como funciona hoje. Hoje, um cidadão, para fazer o trajeto de um bairro distante, eu vou usar como exemplo a cidade de Itajaí, onde, como eu disse, o processo está um pouco mais avançado. Para sair hoje de uma praia agreste de Balneário Camboriú, para ir até o bairro Cordeiros da cidade de Itajaí, ou o bairro
bairro Cordeiros, vou colocar como exemplo. Ou na Itaipava, até mais distante um pouco. Lá no Brilhante 2. Lá no Brilhante, no né? Limoeiro, quase divisa com mais Brusque. distante. Hoje, ele teria que pegar a Expressul em Balneário Camboriú até o centro da cidade, pegar o transporte intermunicipal até o centro de Itajaí, do centro de Itajaí pegar um outro ônibus para ir até o Brilhante, até o Cordeiros ou até Itaipava, né? Essa viagem de volta, ela custaria, ou custa atualmente, em torno de R$ 17,60. Há muitas pessoas que fazem esse trajeto hoje, não há. Não há por quê? Primeiro, porque é caro, é ineficiente, não há, né? Mas, para hoje sair de um bairro distante desses, de qualquer dessas cidades, de Itajaí ou de Balneário Camboriú, ao centro de qualquer uma dessas cidades, há um grande número de pessoas que fazem esse trajeto. E ainda assim ele tem que pegar 2 ônibus, pagar 2 passagens. Pela proposta então que nós aprovamos, a pessoa só vai pagar a passagem no município onde ela embarcou. Então, para sair hoje de uma praia agreste de Balneário Camboriú, ela pagou para a Expressul, ela vai até o terminal de integração na Praia Brava, embarca no ônibus da Coletivo sem pagar uma nova passagem e vai até qualquer ponto da cidade de Itajaí com a mesma passagem que ela pagou aqui para a Expressul. Ou seja, não vai pagar a passagem lá no município de Itajaí. E o inverso é a mesma coisa, ela saiu do município de Itajaí, ela pagou a passagem para a empresa Coletivo de Itajaí. Ela vem até o terminal na Praia Brava, dali embarca na Expressul e vai a qualquer ponto de Balneário Camboriú com a mesma passagem. Essa viagem do extremo ao extremo, que custava R$ 17,60 de ida e volta, pela proposta vai custar R$ 5,65 ida e volta. Então é um novo momento que nós temos de transporte coletivo. Ida e volta. Ida e volta, de R$ 17,60 vai cair para R$ 5,65 pelos preços que são praticados atualmente. Ou seja, ela só vai pagar onde embarca. Daí a grande dúvida que surgiu no começo: as empresas vão topar isso? As empresas entenderam a proposta, elas viram que é um novo momento que nós vamos estar criando para o transporte coletivo, abrindo o mercado, ampliando o leque, tornando o transporte mais barato, mais eficiente. Com certeza as pessoas vão passar a utilizar mais o transporte coletivo e com isso o negócio do transporte coletivo começa a tomar um novo momento econômico para si. Então, eu acho que até a empresa é que pode responder melhor, mas as empresas compreenderam a proposta, elas viram que é viável e quem sai ganhando com isso? Quem sai ganhando é a comunidade que passa a ter acesso a um transporte mais barato, mais eficiente para o trabalhador, para o cidadão, para as pessoas. Muito bem, intervalo na sequência, nós voltamos para debater esse assunto. Como é que fica o posicionamento das empresas? A gente vai saber em instantes. Você sabia que a saúde é um direito do cidadão brasileiro e um dever do Estado? Todo aquele que necessita de acesso à saúde, que precisa de um medicamento ou de um médico, ele tem o dever de ser assistido gratuitamente pelo Estado. E aquele que não tiver esse acesso, for negado o recebimento de um medicamento ou um tratamento de saúde, ele pode procurar o Poder Judiciário para que esse determine que o Poder Público forneça os medicamentos e forneça o tratamento de saúde adequado a você. Se você não está conseguindo isso, procure um advogado e peça melhor a orientação. Busque o seu direito. Retornando para o segundo bloco do programa Câmara Cidadã, falando hoje sobre transporte público integrado com o vereador do PP dessa Casa Legislativa, Fábio Flor, e também o empresário, diretor executivo da Expressul, o senhor Evandro Luiz. O senhor deixou um gancho bem interessante, vereador Fábio, essa questão de valores, R$17 e 60 centavos para R$5 e 65 centavos. Um bom diferença. Independente da viagem desse trajeto aí por 3 cidades, é um valor bem considerável. Mas o senhor deixou uma pergunta no ar que a própria comunidade vai fazer. Essa pergunta, creio, ao Evandro. Vamos ficar atentos, então. Qual é a pergunta? Da viagem desse trajeto aí por 3 cidades, é um valor bem considerável. Mas o senhor deixou uma pergunta no ar que a própria comunidade vai fazer. Essa pergunta, creio, ao Evandro.
Vamos ficar atentos, então. Qual é a pergunta? Queria fazer uma pergunta. As empresas de ônibus aceitarão uma passagem para 3 cidades? Dito e feito, Evandro. Como é que fica a situação? Vão ficar ou não no prejuízo? No primeiro momento, nós cremos que o prejuízo não vai haver. Nós temos apostado justamente no volume. Hoje nós temos um volume de passageiros e com essa integração, com essa possibilidade de oferecer ao usuário uma tarifa mais atrativa, torna-se viável o sistema por conta do volume a ser agregado nele. Ou seja, qual é o atrativo que você vai dar? Você vai dar uma tarifa muito mais barata e você vai dar uma condição de horários bem mais flexíveis. Ou seja, você vai dar qualidade, rapidez, eficiência e preço baixo. Esse volume, esse conjunto de ações é que vão fazer com que, ao longo do tempo, as empresas tenham esse equilíbrio de caixa que, momentaneamente, num primeiro momento, não vai haver um ajuste, creio eu, muito positivo, mas ao longo do tempo ela vai tornando-se muito viável. Se tudo ocorrer perfeitamente, vereador Fábio e Evandro, o que se percebe é que se fosse adotado em outras cidades, ou um projeto desse idêntico para 3 municípios, 4, que seja, sempre pode ter uma divergência de um proprietário de uma empresa dizer que eu não vou abaixar o valor da nossa passagem, do bilhete, porque não se paga, então, o motorista, não se paga o combustível, a manutenção do veículo, são pontos que acabam preocupando. Sim, são pontos de equilíbrio da empresa, né? Mas quando você parte para um sistema integrado como esse que nós estamos fazendo, que, volto a dizer, é inédito dentro do estado de Santa Catarina, claro que algumas situações você vai ter que contemporizar, algumas você vai ter que contabilizar positiva ou negativamente num primeiro momento. Mas nós, como empresa, e a Coletiva Itajaí como empresa parceira, nós fizemos um estudo breve, um estudo correto em cima dos custos e de tudo, e nós juntos estamos dispostos a encarar e temos convicção, certeza absoluta, que o volume vai nos dar a condição de podermos exercer esse transporte de forma mais barata e mais eficiente. Vereador Fábio, no ano passado, 2013, o Brasil vivenciou essa preocupação abusiva com relação ao aumento das tarifas do transporte público nas principais capitais. Aqui na região não foi diferente, como a capital Florianópolis. Em Itajaí, por exemplo, uma comunidade cobrou muito da vereança, do Poder Legislativo, para que a prefeitura baixasse os valores, a exemplo da Coletivo, e deu no que deu. A revolução, a pré-revolução de não sei quantos ônibus foram depredados, queimados, deteriorados, e quem paga isso é a população. Um exemplo como esse é o inverso de tal atitude. Quando se discutia, e é justo todo o debate, é justa toda a manifestação, e discutia-se por conta de a redução de 10 centavos aqui, acolá, pelo Brasil afora. Nós entendemos até, era justo aquele momento, aquela reivindicação, mas que a coisa tinha que ser muito mais ampla do que simples redução de 10 centavos no preço da tarifa. É uma revolução no próprio modelo de transporte coletivo. É uma revolução na mentalidade dos gestores públicos, de colocarem o transporte público como prioridade nas suas políticas de mobilidade urbana. Ao longo das últimas 2 ou 3 décadas, eu tenho desafiado uma ação que foi desenvolvida, e eu não estou falando especificamente de Balneário Camboriú, eu estou falando da nossa macro-região, uma ação desenvolvida em prol do transporte coletivo. Todas as ações elas são focadas no transporte individual. Então nós precisamos de uma revolução no transporte coletivo. E a proposta que nós apresentamos, que tenho aqui que registrar, se não fossem as empresas acreditarem, se não fosse o gesto das empresas de estenderem a mão para serem parceiras na construção desse novo modelo, ele não se viabilizaria. Porque as empresas têm um contrato firmado através de licitação que elas venceram no passado, que tem que ser respeitado até o fim. Se as empresas não tivessem acreditado em serem parceiras dessa proposta, não aconteceria. Então, eu acredito que são vários passos que têm que ser dados para se concretizar. Um deles foi a aprovação da legislação. A legislação foi aprovada, que viabiliza o processo de integração.
foi sancionado pelos prefeitos, inclusive entre Balneário e Camboriú, num ato inédito, histórico, dos dois prefeitos, aqui no gabinete do prefeito de Balneário Camboriú e prefeito Periquito, que fizeram então a sanção da lei, hoje já é lei, né, a política pública que viabiliza a integração, e os passos seguintes, que são os técnicos que já estão estudando a melhor área para a construção dos terminais de integração, para poder, em primeiro momento, já viabilizar a integração. Mas nós precisamos de outras ações. Nós precisamos de ruas mais bem iluminadas. Mas sabe o que tem a ver rua mais bem iluminada? Porque todo passageiro de ônibus é um pedestre por natureza. Nós precisamos ter ruas com maior segurança. Nós precisamos ter pontos de ônibus que ofereçam maior segurança. Nós precisamos ter, nas principais avenidas, calhas exclusivas para os ônibus circularem. Nós precisamos ter os nossos semáforos mais bem organizados e temporizados, sincronizados para que o ônibus consiga circular melhor. Nós precisamos ter, como eu falei, que o passageiro é um pedestre de natureza, calçadas padronizadas. Nós precisamos de uma série de ações que não dependem do cidadão, que não depende da empresa, que depende do gestor público. O homem público que tem que estar com os olhos voltados para o futuro, tem que ter uma visão de futuro que nós não vamos conseguir oferecer mobilidade urbana de qualidade à nossa população se não for através de nós colocarmos na escala de prioridades, em primeiro lugar, o transporte coletivo. Senão, nós vamos ficar cada vez mais assistindo as nossas ruas estarem superlotadas de carro e as pessoas não conseguirem circular. Intervalo e a gente volta em instantes para encerrar o programa falando sobre esse assunto tão importante, transporte público integrado. Até já. Ô, eu perdi minha fatura. Como é que eu faço? Tá aí, ó. Tá perto de você. Mas que... Vem cá, tu sabe como eu faço a segunda via do meu RG? Simples. Tá perto de você. Então tá. Como é que eu faço pra ganhar uma folga, hein? Agora tá bem pertinho de você. Chefinho, quer um cafezinho? Não. Então eu vou pegar um pra mim, com licença. Chegou perto de você, a ferramenta que dá acesso direto aos serviços mais importantes. É o governo de Santa Catarina perto de você. Terceiro bloco do programa Câmara Cidadã. Estamos encerrando nosso programa nesse bloco, voltando a um assunto tão importante sobre transporte público integrado. Recebo o vereador Fábio Flor e também o diretor executivo da Expressul, Evandro Luiz. Vamos direto à pergunta da comunidade, vereador e Evandro. No futuro, outra cidade pode participar da integração? Vereador Fábio, uma pergunta interessante. Vai ficar só nos 3 municípios? Muito interessante. Esse projeto, ele inicia por Balneário Camboriú e Itajaí, que tem as suas vidas muito interligadas, né? Mas eu não tenho dúvida que num futuro não muito distante, esse projeto ele vai servir de modelo para a integração com demais cidades. Para a integração, de repente, daqui a pouco com Itapema, Porto Belo, Bombinhas, com toda a nossa região da ANF. Já recebemos manifestação de navegantes que gostariam de participar desse processo de integração. Eu não tenho dúvidas que esse projeto é um embrião para nós criarmos no futuro uma integração em toda a nossa região. Temos que avançar ainda em algumas discussões. É claro que se nós incluirmos mais cidades, alguns termos têm que ser rediscutidos, mas que o transporte ele tem que ser mais eficiente para poder tornar mais atrativo à comunidade. O trabalhador não vai utilizar o transporte coletivo se ele não for eficiente e se ele não for barato. O que nós estamos construindo com essa proposta é torná-lo muito mais eficiente e, acima de tudo, muito mais barato. Bom, vereador Fábio, pelo fato de ser voltada para os 3 municípios, e aqui o Evandro hoje representa Balneário Camboriú, a cidade vizinha de Itajaí pela empresa Coletivo e a cidade co-irmã nossa aqui, Camboriú, pela Praiana. Estou certo disso? CTT, perdão. Camboriú Transporte Turismo. E é bom reforçar aqui, vereador, que com essa sua atitude também teve o envolvimento das câmaras vizinhas de Itajaí pelo vereador do seu partido, o Zé Ferreira, o José Alversino, e também na cidade vizinha de Camboriú, os vereadores Josué e o Guigo, correto? Foram parceiros. Se não fossem os vereadores Josué em Camboriú, o vereador Guigo, ambos em Camboriú foram autores da mesma proposta na cidade de Camboriú.
do vereador Josué, do vereador Zé Versino e do vereador Dedé também. Márcio Dedé também foi parceiro, os dois autores na cidade de Camboriú, sem a parceria das câmaras. Foram quase 50 votos favoráveis. Esse projeto ele foi aprovado por unanimidade na Câmara de Camboriú, por unanimidade de Balneário Camboriú e Itajaí, e também a parceria dos prefeitos que também acreditaram, apostaram, e os 3 prefeitos, a prefeita Luzia de Camboriú sancionou a lei, e o prefeito Periquito e o prefeito Jandir Belim da cidade de Itajaí. Então, houve uma mobilização política em favor, a comunidade compreendeu a proposta, está acreditando na proposta, e digo mais, pode acreditar porque ela vai acontecer. Se foi aprovado e sancionado, Evandro, por exemplo, houve-se um boato, e eu fui testemunha disso, de que Camboriú não iria participar, não ia fazer parte desse só Itajaí, Balneário Camboriú ia permanecer. O senhor pensou no momento em hesitar? Nós, desde que tivemos conhecimento do projeto do vereador, que ele nos procurou, tivemos a primeira conversa, nós já nos mostramos sensíveis e favoráveis, sem qualquer tipo de dúvida no processo. Tanto ele sendo como um projeto piloto com Itajaí e Balneário, que esse é o objetivo, mas nós, como projeto, também queremos desenvolver Camboriú, Itapema e o que puder ser agregado, porque nós entendemos que quanto maior a integração, melhor para as empresas, melhor para a população. Claro que o projeto tem que ter um início. O início vai ser Itajaí, Balneário Camboriú. A Câmara de Camboriú aprovou, nós também temos projetos para Camboriú, mas vamos levá-los tudo à medida das condições que forem acontecendo o primeiro projeto. Dali para frente, eu tenho certeza que esse projeto de integração vai se desenvolver muito. Vereador Fábio, pelo fato de ser inédito, como o senhor descreveu muito bem, ele ainda veio tarde. Ele veio tarde, mas ainda bem que veio, né? Até para esclarecer mais sobre essa situação de Camboriú, eu digo que o processo está mais avançado, até para deixar mais claro, o processo está mais avançado entre Balneário Camboriú e Itajaí, porque Balneário Camboriú, o projeto havia tramitado de forma mais rápida nessas câmaras de vereadores, né? Os 2 prefeitos inicialmente já tinham manifestado o interesse, depois a prefeita Luzia também manifestou, mas acima de tudo, e que novamente eu quero registrar, a parceria das empresas em acreditar que este é o futuro. A empresa Expressul e a empresa Coletivo imediatamente toparam a proposta da integração. Lá em Camboriú, a empresa que é a concessionária pertence ao mesmo grupo de uma empresa que faz o transporte intermunicipal. Porque aqui nós estamos falando de transporte, integração, de transporte coletivo municipal de passageiros. São concessões municipais. Então há uma empresa que tem uma concessão intermunicipal e que é proprietária também do mesmo grupo da empresa que tem a concessão lá no município. Então essa empresa ainda tem um receio. E eu sempre tenho dito que nós temos que respeitar o receio desta empresa também. Porque é uma empresa que está no mercado há mais de 3 décadas, é uma empresa que tem contribuído muito também para o transporte coletivo da nossa região. Ninguém aqui quer criar qualquer empecilho à atividade desta empresa que tem a detentora da concessão de transporte intermunicipal, mas o que nós não podemos nem permitir de forma alguma é que a comunidade deixe de ser beneficiada com essa integração que tanto vai beneficiar toda a população por conta de receios de uma única empresa, né? Então, nós respeitamos os receios desta empresa, eu estou falando aqui por mim. Nós respeitamos, falei isso com a prefeita Luzia, me coloquei à disposição para participar do debate lá em Camboriú. Fábio, vou te convidar para participar do debate aqui, para nós construirmos a integração com Camboriú também. Então, lá não avançou tanto porque a empresa ainda tem receio. Só que eu te digo uma coisa, Luciano, a partir do momento que Balneário Camboriú e Itajaí estiverem integrados, que a população poder perceber a revolução que vai ser no bolso e na eficiência do serviço de transporte, é inevitável, porque a população de Camboriú vai cobrar e vai cobrar forte a integração com aquele município. Então eu não tenho dúvida, temos que respeitar os receios da empresa, vamos debater com ela, vamos minimizar para que ela não saia prejudicada, mas nós não podemos deixar a população de Camboriú desassistida desse serviço que vai transformar o transporte coletivo da nossa região por conta de receios de uma única empresa. Já está em prática essa atividade do transporte, integração?
Não, a integração ainda não está acontecendo e a gente sempre deixou claro que serão etapas. Primeira etapa, então, mas veja, algo que talvez aconteceria em 2030, nós estamos antecipando, não tenho dúvidas, para o primeiro semestre de 2015. Nós estamos antecipando no mínimo 15 anos esse processo de integração. Então, passamos a fase da aprovação da lei, da sanção da lei, agora os técnicos estão fazendo estudo do melhor local, juntamente com as empresas, para a construção do terminal de integração. Já foi identificado um dos terrenos, eu acho que é o principal, é o melhor, que vai mais atender os interesses da comunidade. Você já pode revelar? Não tenho dúvida. Não, é na região ali da Praia Brava, na divisa dos municípios. Um ponto central das 3 cidades. Na região da divisa dos municípios. A empresa Expressul, eu tenho participado também de um grupo de estudo com eles, que já desenvolvemos toda uma reengenharia, né? Na teoria, né? uma reengenharia das linhas da cidade, que vão se tornar muito mais eficientes. Só para ter uma ideia, no centro da cidade, o nosso sonho, o nosso desejo, e que não está longe não é sonho daquele sonho distante de realizar, é da gente ter o ônibus passando de 7 em 7 minutos no centro da cidade. Ou seja, não é o cidadão, o morador ficar mofando num ponto de ônibus. Então, a integração ela vai trazer mais eficiência, mais agilidade, maiores possibilidades, vai abrir um leque de possibilidades que com certeza nós vamos oferecer um novo momento no transporte coletivo para a nossa comunidade. Infelizmente somos regidos pelo tempo, eu agradeço a presença dos senhores. Evandro, sucesso a você, sua equipe lá na empresa, e faça o melhor pela população das 3 cidades, com certeza é uma bela iniciativa, parabéns. Muito obrigado pelo convite. A empresa Expressul, tanto a coletivo, estão imbuídas de fazer o seu melhor nessa integração. Temos certeza que com a ajuda dos prefeitos, dos vereadores e com o apoio da comunidade, certamente, meados de 2015, nós estaremos aqui novamente nessa casa para inaugurarmos essa nova etapa do transporte coletivo. Muito obrigado, vereador. Boa noite a todos. Vereador Fábio, obrigado pela entrevista, sucesso ao senhor e à sua equipe. Algo a comentar no final do programa? Eu quero agradecer, dizer que é uma comunidade que a gente está sempre à disposição. Estamos na rua todos os dias, visitando, conversando com a comunidade, essa é a nossa função, e à disposição sempre aqui no nosso gabinete da Câmara de Vereadores também. Não tenho dúvidas que em meados do ano que vem, de repente, acredito muito nisso, no primeiro semestre, nós vamos estar comemorando o início desse novo momento. Dali em diante é passo a passo que nós vamos tomar para tornar o transporte coletivo um transporte eficiente, de qualidade, para atender bem a nossa comunidade. Muito obrigado, sucesso. Encerramos o programa Câmara Cidadã. Eu volto na semana que vem. Até lá.